Amém, glória a Deus. Boa noite a todos que estão aqui. Boa noite a você que está aí na sua casa, acompanhando conosco essa transmissão. E eu louvo a Deus, sabe, por Ele ter nos escolhido, por ter nos chamado, nos separado para fazer a obra dEle, né? Porque a obra é dEle. Então, para mim é um privilégio estar aqui, podendo compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor, né? É um privilégio porque, como eu sempre falo para os irmãos, é algo tão especial, porque toda vez que o Everton fala para mim compartilhar uma palavra, eu sempre busco aquilo que Deus já está ministrando no meu coração, aquilo que Ele está falando comigo, né? Então, eu agradeço muito a Deus por Ele me colocar aqui para compartilhar o que Ele tem feito na minha vida com vocês, né? Com cada um de vocês. Então, glória a Deus por isso. E hoje, o que o Senhor colocou no meu coração para falar a respeito do nosso coração. É uma palavra que eu tenho remoído há meses, né? E quando eu pensei de trazer uma palavra para cá, foi a palavra que Deus colocou no meu coração para falar, a respeito do nosso coração. Nós conhecemos o nosso coração? Muitos diriam sim, né? Outros diriam mais ou menos, outros diriam assim, sei não, acho que eu não conheço muito o meu coração não, né? Mas nós vamos buscar aqui, né? Eu meditei, peguei alguns textos, alguns versículos que falam a respeito do coração, para trazer mais clareza para o nosso coração, porque através do nosso coração, né, é que nós servimos o Senhor, que nós vivemos aqui nesse mundo, que nós, né, aprendemos, ensinamos. E eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus lá em Mateus 6, 19. Não, Mateus 6, versículo 19. Glória a Deus. Você que está aí em casa, eu quero fazer um pedido especial também para você que está em casa. Que nesse momento você possa colocar o seu foco nessa palavra, que você possa dar um valor a esse momento onde você pode ser ministrado, o Espírito Santo pode fazer uma ministração no seu coração. Não a mim que estou aqui na frente, né, falando, mas a Deus. Porque muitas vezes a gente fala assim, nossa, a minha vida, eu já tentei fazer tanta coisa, eu não consigo mudar, eu não consigo. Mas sabe, nós andamos muitas vezes tão ansiosos que nós não conseguimos nos concentrar nem no momento que nós estamos fazendo leitura da palavra em casa, momento de oração. A gente já entra com tanta preocupação para o quarto, isso quando entra para orar. Então, eu queria fazer esse pedido especial para vocês, que vocês dediquem esse momento, né, para estar aqui comigo, para que nós possamos estar meditando nessa palavra. Aqui em Mateus 6, versículo 19, ele fala assim: Não ajuntei tesouro aqui na terra, aonde a traça, a ferrugem os destrói, e onde os ladrões arrombam as casas e os furtam. Ajuntei tesouros no céu, onde a traça e o ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. É uma palavra forte, né? Aonde o seu tesouro estiver, ali estará o seu coração. E eu quero falar aqui a respeito dessa passagem, né? E assim destacar 2 pontos aqui da mensagem, muito importante, né? Que fala aqui o que Jesus quis dizer ao usar a palavra tesouro, né? E qual a relação do nosso coração com esse tesouro?
Então eu vou pedir para vocês caminhar um pouco também, vocês que estão em casa também, no seu celular, no seu iPad, no seu tablet, na sua Bíblia aí, livro, né? Abra lá em Lucas, capítulo 18. Eu vou só ler uma história aqui que aconteceu, e aí nós vamos caminhando, e que o Espírito Santo possa estar nos conduzindo aqui. Ele tem toda a liberdade para falar através de mim, e que em nome de Jesus Ele esteja ministrando o coração de cada um de vocês, amém? Então, lá em Lucas, capítulo 18, nós vamos falar, todo mundo conhece aqui como a passagem aqui do jovem rico, né? Certa vez, um homem de alta posição perguntou a Jesus: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho, honre teu pai e a tua mãe. O homem respondeu: Tenho obedecido todos esses mandamentos desde a juventude, né? Quando Jesus ouviu sua resposta, disse: Ainda há uma coisa que você não fez. Vende todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você achará um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ao ouvir essas palavras, o homem, né, se entristeceu, pois era muito rico. Então, aonde está o tesouro desse homem? O coração desse homem, né? Qual era o tesouro que ele tinha aqui? Aqui, quando Jesus falou tesouro no céu, ele usou tipo uma simbologia para falar, né? Mas Jesus sabia que o jovem tinha muitos bens, ele era muito rico, né? E que o tesouro do coração dele eram os bens materiais. Então, aí, às vezes, alguém deve perguntar: então, todo rico não vai herdar o reino do céu? Por quê? Eu tenho, né? Eu tenho muitos bens, mas e aí, Luciene? Eu vou ter que vender tudo e dar o dinheiro para os pobres? Jesus não estava querendo falar sobre isso. Não é pecado ser rico, é muito bom. Você trabalhou, você conquistou. Existem muitas pessoas de condição boas que o reino, o tesouro dela é Jesus. É a obra de Deus, né? É a eternidade, elas não têm o coração preso aqui. Mas no caso desse jovem, o que aconteceu? Jesus conhecia o coração dele. Você acha que Jesus não conhece o nosso coração? Jesus conhece o meu coração e o seu coração. Ele sabe tudo o que se passa no nosso coração. Ele sabe todos os tesouros que nós temos dentro do nosso coração. Aquilo que nós valorizamos muito, né? Então Jesus também sabia. E propôs ao jovem simplesmente trocar. Você troca o seu tesouro, né? Mas para ele trocar o tesouro dele pelo tesouro de Jesus, isso exigiria dele uma fé. E nós sabemos que para caminhar com o Senhor, nós precisamos ter fé. Não tem como caminhar com o Senhor sem fé. Você começa pela salvação, você crê pela fé, né? Você recebe pela fé que nós conquistamos as coisas. E o mundo espiritual é tudo pela fé. Só que ele é muito mais real do que esse mundo, onde nós vivemos, né? Então, se ele trocaria, né, o seu tesouro passageiro, que pode ser roubado, destruído, né, por um eterno, celestial, superior e valioso. Esse é o tesouro que Jesus nos oferece. E eu estudando essa palavra, eu falei: Senhor, o Senhor é tão bom, o Senhor é tão bom, que o Senhor nos ensina, o Senhor fala ao nosso coração, o Senhor vem e nos chama com tanto amor, sabe? Tem a palavra aqui para que nós possamos pegar e conhecer ainda mais da vontade de Deus.
E Deus, ele tem sido muito bom mesmo, né? Então, se o nosso tesouro ficar apenas, né, em coisas que vai passar pelo fogo e vai queimar, então, irmãos, nós somos uns miseráveis aqui na terra, né? Sabe por quê? Alguém já viu uma pessoa muito rica morrer e levar o carro dela com ela? Né? Esses carros aí famosos. Levou a casa, a mansão que ela construiu? A gente não leva, por isso nós não devemos deixar o nosso coração se apegar a essas coisas. E Jesus colocou aqui essa passagem para que nós venhamos cuidar do nosso coração também. Então, nós cuidarmos do nosso coração é nós valorizarmos as coisas que são eternas, né? E o nosso tesouro, né? Ele é um tesouro eterno que nós temos que buscar em Deus. Mas por que aquele jovem, então, ele falou para Jesus, negou, e por que ele ficou triste quando Jesus falou para ele e ele recusou trocar o tesouro dele pelo tesouro que Jesus tinha para oferecer para ele? Por que ele saiu triste então? Ele não poderia sair feliz? Nossa, quase perdi tudo, quase fiquei pobre, mas graças a Deus, né, ou graças a mim, eu estou saindo com toda a minha fortuna. Mas não, aqui fala que ele simplesmente se entristeceu e saiu, né? Então, ele se entristeceu, sabe por quê? As coisas desse mundo não traz paz para o nosso coração, não vai trazer paz para o seu coração, se o seu coração tiver nelas, né? Então, o que seria algo eterno, eu vou falar mais aqui embaixo, mas Jesus não condena ele por ele ser rico. Jesus fez a pergunta porque conhecia o coração dele. E para você, quantas vezes Deus te faz perguntas e nós fugimos? Para mim, não é verdade? Quantas vezes Deus nos questiona no nosso coração e a gente fica, não, Senhor. Esses dias eu estava estudando, ouvindo umas palavras que falavam, e isso falou tanto comigo, né? Que falava que enquanto nós formos vítimas das situações, nós nunca vamos amadurecer espiritualmente. Enquanto nós ficarmos como vítima de tudo que acontece conosco, é como se a gente estivesse culpando a Deus, não é nem a pessoa que fez algo para nós. É como, tá vendo, Deus, me pôs nesse mundo e agora não cuida de mim. Eu falei, Senhor, misericórdia, não quero mais ser vítima. Eu vou assumir as minhas fases, meus erros, vou pegar as consequências, então eu não vou mais ficar colocando culpa em ninguém, eu vou assumir, porque o dia que eu assumir, eu simplesmente vou crescer, porque aí eu vou saber tomar minhas decisões certas, porque tudo na nossa vida são de decisões que nós tomamos. Não é Deus que vem ali e toma uma decisão por mim e por você, irmãos. Deus não vai lá obrigar, falar, olha, irmão Elcio, vai lá e faz isso. Irmão Elcio, não compra isso não, compra aquilo. Não. Ele deu o livre-arbítrio, você escolhe as suas escolhas. Você toma as suas decisões, então nós não podemos culpar Deus pelo que nós escolhemos. Seja o marido, seja a esposa, seja os filhos que estão perdidos, seja, né, alguma coisa alguma sociedade que você fez não deu certo. Por isso nós devemos ouvir o Senhor, né? Só que, como eu falei, Jesus, ele não condena. Aqui, aquele jovem rico, ele estava numa posição, mas Senhor, tudo isso eu tenho feito. Sabe por que ele fazia aquilo? Porque ele cumpria uma tradição religiosa, assim como os fariseus cumpria toda a lei. Mas, irmãos, com Deus, o que Jesus veio nos ensinar é que com Deus não é um cumprimento de alguma coisa, é o coração. E tudo vem do nosso coração. E eu achei tão incrível que se você andar um pouco aqui a Bíblia, vai falar da história de Zaqueu. Zaqueu era rico, ele era cobrador de impostos, tinha muitos bens também. Jesus falou para Zaqueu, vai lá e vende tudo que você tem e o dinheiro você reparte com os pobres. Jesus não falou isso, irmãos, para Zaqueu. Por que Jesus não falou isso? Vou falar rapidinho a história por causa do nosso tempo aqui.
Mas, a hora que eu estava lendo essa passagem na Bíblia, sabe, irmãos, eu me emocionei tanto. Eu falei, Senhor, Zaqueu, ele era um homem de posses, e a palavra de Deus fala que Zaqueu correu tentando ver Jesus, mas ele era muito pequenininho. E o que aconteceu? Ele queria ver Jesus porque Jesus estava passando, ele subiu em cima de uma figueira. Falou, epa, daqui eu vou ver Jesus. E Jesus, ele é tão lindo, mas ele é tão lindo que ele conhece nosso coração. Ele viu Zaqueu, ele sabia do coração de Zaqueu. E ele falou, Zaqueu, desce que hoje eu vou pousar lá na sua casa. E Zaqueu, a palavra de Deus diz que ele desceu com tanta alegria no coração dele. Sabe? As pessoas ficaram falando mal. Olha, Jesus vai lá na casa daquele pecador, aquele cobrador de impostos. Zaqueu poderia falar, ai, Senhor, não vai não, estão todo mundo falando mal de mim. Ai, Jesus, você viu só. E queixar para Jesus a palavra de Deus, sabe que ele desceu alegre. E ele foi, Jesus lá, Jesus não falou nada para ele. Ele falou, Senhor, eu vou pegar metade da minha riqueza e vou vender e dar o dinheiro aos pobres, eu vou repartir com os pobres. E se eu denegrir alguém na questão do imposto, eu vou devolver muito mais. E o que Jesus falou para ele? Não, Zaqueu, metade só não, eu quero tudo. Você vai vender tudo e vai dar para os pobres. Não foi isso que Jesus fez. Jesus falou, hoje entrou a salvação. Hoje a salvação entrou nesse lar. Sabe por quê, irmãos? Deus olha o meu coração, o seu coração. O quanto o nosso coração é valioso para o Senhor. Sabe por quê? A palavra de Deus fala também. É através do nosso coração que nós se relacionamos com o Senhor. É através do nosso coração que nós ouvimos o Senhor. É através do nosso coração que nós ouvimos o Espírito Santo, que Jesus falou, eis que enviarei o Consolador que vos guiará a toda a verdade. É através do nosso coração. Só que é através do nosso coração que o inimigo investe também com as mentiras, com os enganos. Então, o que está no nosso coração hoje, né? O que está no nosso coração hoje? Será que o nosso coração, ele está alegre no Senhor? Ele está firme no Senhor? Ele está perseverante, cheio de fé? Como está o nosso coração? Está cheio de engano, cheio de mentira, cheio de decepção no nosso coração? Nós devemos cuidar do nosso coração. E Provérbios 4:23 fala assim, eu tenho alguns textos para ler aqui, se você conseguir acompanhar, tá? Mas se não, Provérbios 4:23 ele fala assim, sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procede as fontes da vida. Sobre tudo que você deva guardar, guarda o seu coração. É como eu falei, é do nosso coração que nós nos ligamos a Deus, né? E é o nosso coração que nós nos ligamos à terra aqui, o natural também. Esses dias eu ouvi numa pregação, eu ri tanto ele é um pastor evangelista, e muito engraçado ele. E ele falando assim, irmãos, larga de ser crente minhoca, vai só se afundando na terra. Você não é daqui, desperta, acorda. Sabe, eu vou falar uma coisa, irmãos, às vezes as pessoas, o tesouro dela é o trabalho dela. Às vezes é o carro dela, é a casa dela. Mas e se Deus tirar o seu trabalho? Lá hoje, às vezes, a gente ouve, nossa, você é o melhor executivo, você é o melhor nisso, mas irmão, não se engane, se você sair de lá, eles vão arrumar outro melhor que você. Né? As pessoas nos substituem. Se você bater o carro, ou alguém bater no seu carro, dá perca total, já foi, acabou, você tem que comprar outra, lógico, mas já foi aquele carro. Sua casa, né? A gente vê aí as tragédias que acontecem. Esses dias eu estava vendo ontem uma escola que pegou fogo. Nós somos tão vulneráveis aqui nessa terra.
E Jesus fala isso porque Ele nos ama, porque Ele quer cuidar de nós. Então, guarde o seu coração. Este texto diz algo muito importante. Tudo o que fazemos, né, seja em ação ou em palavras, tem origem ao nosso coração. Por isso que precisamos guardá-lo, protegê-lo, cuidar dele. Não existe, irmãos, dois senhores. Você vai servir um só. A palavra de Deus fala, não tem como servir a Deus e as riquezas ou a mamon. Não tem como. Você tem que decidir, né? Eu acho interessante aquela passagem, eu não coloquei ela aqui, mas que fala que Deus fala com os seus filhos lá no Velho Testamento, eis que hoje eu dou os caminhos para vocês, da vida e da morte. Vocês escolhem, mas se vocês o escolherem da vida, né, vocês serão abençoados. Então ele até fala, dando uma dica, escolha o da vida, não da morte. E a tristeza no coração é ver quantos casamentos destruídos, quantas famílias desestruturadas, quantas pessoas sofrendo. Às vezes o nosso coração está numa enfermidade, sabe? Porque às vezes nós achamos que a enfermidade acaba se tornando o nosso Deus. E nós temos que guardar o nosso coração, porque Deus é muito maior. E pela fé nós podemos receber curas. Eu vejo às vezes as pessoas idolatrando certos tipos de doenças, achando que aquilo vem, que aquilo mata, irmãos. Mas pela fé, quantos testemunhos de pessoas curadas nós vemos? Não é verdade? E às vezes eu falo para Deus, quero ter fé para crer, igual eu agora essa semana descobri umas enfermidades aqui no meu corpo, mas já falei para elas, eu dou tempo para vocês saírem, porque eu não aceito. Eu rejeito em nome de Jesus. Descobri um cisto no ovário de quase 5 centímetros e descobri uma hérnia. Mas eu entrego para Deus, irmão, não vou ficar sofrendo, não vou parar minha vida, não vou... mas isso é simples, Luciene, não é um câncer. Tudo bem, não é um câncer. Mas, irmãos, é enfermidade. Eu confio em Deus e eu estou orando e declarando a minha cura. Já declarei, porque Jesus já me deu essa cura lá na cruz, né? E eu creio. Mas eu falo, Senhor, eis-me aqui, o processo que o Senhor quiser fazer em mim, se for cirurgia, se for sumir, desaparecer, tranquilo. Uma coisa é certeza, eu confio no Senhor. Até se eu morrer, irmãos, eu confio em Deus, porque eu vou estar com Ele. Então a morte não tem poder sobre mim. E nós devemos nos fortalecer nele. Em Lucas, fala assim, Lucas 6,45, eu vou estar lendo os versículos aqui. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque a abundância do seu coração fala a boca. Então, tudo que está no nosso coração, nós expressamos, né, através das palavras. Jesus, um dia, ele foi confrontado pelos fariseus, porque os fariseus estavam acusando Jesus, falando assim, mas os seus discípulos não cumprem a tradição de lavar as mãos, né? Porque eles tinham lá uma tradição de lavar as mãos. Eles se importavam muito com os cuidados físicos deles, né? Então a questão da higiene para eles era muito. E Jesus aproveitou a oportunidade para ensinar como o nosso coração também tem que ser cuidado, né? O quanto ele é importante, muito mais do que o corpo físico. E nós negligenciamos, não é verdade? Aí eu quero que você abra lá em Mateus, capítulo 15. Quem conseguir acompanhar aí, não sei se eu estou rápida demais, não, né? Difícil eu ser rápida demais, né, irmãos? Mateus 15 fala assim, então Pedro disse, Jesus tinha falado ali uma parábola, né? Então Pedro disse, explica-nos a parábola de que as pessoas não são contaminadas pelo que comem.
Ainda não entenderam? Perguntou Jesus. Tudo o que comem passa pelo estômago e vai para o esgoto. Não sei se naquela época tinha esgoto, né? Mas eles colocaram assim para nós entendermos. Mas as palavras vêm do coração, e é isso que os contamina, pois do coração vêm os maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. Eu ainda coloco mais, avareza, orgulho, tem tantas coisas que vêm do coração, irmãos. São essas coisas que os contaminam. Comer sem lavar as mãos não os contaminará. Ó, Jesus falando, irmãos. Comer sem lavar, não. Na época, assim, pelo que eu entendo um pouco, né, às vezes até anticorpos, né, a gente precisa de um pouco. Então não pode ser tão cuidadoso, mas na época que nós estamos vivendo, com a questão da pandemia aí, que o vírus ele pega, né, tocando, colocando a mão na boca, nos olhos, no nariz, na orelha e tudo mais. Então, aqui Jesus está advertindo, e eu quero aqui também, né, falar um pouco na sua vida a respeito disso, irmãos. Sabe, quantas pessoas cuidam tanto para não ficar doente fisicamente, mas estão morrendo espiritualmente. Isso é uma tristeza tão grande. Quantas pessoas estão morrendo espiritualmente e não têm cuidado do seu coração? Agora, se o coração der uma paradinha e ter que fazer um monte de processo, todo mundo vai lá fazer. Mas ninguém, assim, não estou falando todo mundo, tá, irmãos? Mas uma boa parte da igreja hoje está doente, espiritualmente. Problema em toda a área da sua vida. Não que nós não vamos ter problema. Vamos ter, eu também tenho. Você acha que eu não tenho problema no casamento? Eu tenho, de vez em quando, tenho que resolver com o Everton. Mas todo mundo tem problema. Tem problema com os filhos? Tem problema. Tem problema de saúde? Já até falei né, irmãos? Nós temos, irmãos, mas não pode ser o tesouro do nosso coração. Cuidar desse corpo somente físico e deixar o nosso coração espiritualmente morrendo. E tem muitas pessoas que estão morrendo espiritualmente. Viva fisicamente, saúde, né? Aparentemente perfeita, mas o coração, irmãos, uma das características para você identificar é a paz no seu coração. Aquele jovem rico saiu triste porque lhe faltou a paz. Ele tinha tudo nesse mundo, mas ele não tinha paz. Por quê? Ele recusou o tesouro. Pensa, você encontrando. A palavra de Deus quando fala que Zaqueu se alegrou. Por quê? Zaqueu achou a paz, irmãos. Então aquele dinheiro que ele tinha, tanto faz ter como não ter. Agora você imagina uma pessoa que tem posses. Vamos supor, eu sou pobre, então eu vou juntar aqui uma posse que seria uma posse alta. 1 milhão. É bastante, né, gente? Você tem 1 milhão no banco. Aí, você tem lá aquele milhão lá. Você tem esse milhão, você tem sua casinha, seu carrinho. Mas vamos supor, irmãos, que você pega uma doença, um tumor terrível, e você precisa fazer uma cirurgia. Só que para você ser salvo e não morrer, a sua cirurgia custa 1 milhão. Eu vou falar assim, não, eu vou morrer, deixa o milhão lá, ninguém mexe nele, eu quero viver. Sabe o que é quando a gente cai na real para a vida? E muitas vezes Deus faz isso com a gente, porque Ele nos ama tanto. Ele fala, meu filho, desperta, acorda, né? Ei, você é espiritual, você não é deste mundo, você é peregrino aqui, vai passar, esse mundo vai acabar, mas você é eterno. Então, o que é investir em coisas eternas? Investir em pessoas, irmãos. Eu daria aquele 1 milhão para fazer a cirurgia e ser curada, se Deus não me curasse. Mas suponhamos que eu tenha que fazer a cirurgia. Eu não vou pensar naquele 1 milhão que está lá. Eu vou pensar na minha saúde, porque eu preciso ser curada, eu preciso fazer a obra, não é verdade? Então, acabou o valor para nós.
E nós vemos as pessoas que têm muito dinheiro, irmãos, estão morrendo. O dinheiro delas não salva. Sabe, se você ficar doente e precisar de um hospital, seu carro não vai te visitar, seu trabalho não vai te visitar, sua casa não vai sair para ir lá te visitar, orar com você. Quem que vai fazer isso por você? As pessoas que você investe nelas. Quando você estiver triste, quem vai te dar aqui uma palavra de ânimo são pessoas que você investe nelas. Sabe, quando nós investimos em pessoas, ora, Deus, quem que o Senhor quer que eu invista? Você pode ficar doente, irmão, todo mundo quer cuidar de você. Você pode precisar comprar alguma coisa, todo mundo se junta e compra para você. Sabe, amizade, relacionamento é algo tão importante que nós precisamos ter. E pessoas que não têm são pessoas infelizes. Infelizes. Porque não tem nada melhor do que ter amigos, não é verdade? Vocês concordam comigo? Como é bom, né? Tá na casa de um, de outro, recebe. Irmãos, eu amo receber pessoas lá em casa. Se quiser ir lá, fala comigo. Eu faço uma janta para você, um almoço. Eu amo receber, os irmãos sabem disso, quem vai, né? E não é assim, só fulano. Não, pode falar assim, Luciene, que dia que eu posso ir aí na sua casa? A gente marca e nós vamos, vocês vão lá em casa. Eu amo receber pessoas, irmãos. Quando eu estava lá em Mato Grosso, o meu aniversário, eu era supervisora de células. E eu cuidava de muitos jovens lá, sabe? Eu tinha 20 células de jovem, eu cuidava, era 4 supervisoras. Mas, irmãos, olha, o Everton está presente para falar. O meu aniversário era 3, 4 bolos de aniversário que cantavam parabéns para mim. Às vezes fazia serenata, já teve vezes que foram quase meia-noite lá em casa, com balão, com um monte de coisa, para cantar. Gente, não tem dinheiro que paga o que as pessoas, o amor que elas podem transmitir. Elas são falhas? São falhas. Você sofre cuidando das pessoas, só você não sofre cuidando do seu filho? Eu sofro com os meus, mas eu amo eles. Então, com as pessoas é assim também, amar, isso é eterno. Então, quando Jesus fala aqui, cuidar do nosso coração, é tão bom você ter um irmão que chega assim, né, Cláudio, bate no seu ombro e fala assim, Cláudio, posso conversar com você? Queria te ajudar, mano, olha, senti que você estava triste, o que foi? Eu posso fazer alguma coisa, né? É tão bom, mas tão bom. Como é bom a gente se relacionar com pessoas. E nós, muitas vezes, por causa de certas feridas, certas coisas na nossa vida, nós nos afastamos. E eu vou falar uma coisa, irmãos, nessa pandemia, principalmente, nós temos que cuidar, mas pelo amor de Deus, tenha contato com algumas pessoas para você conversar, tenha contato com algumas pessoas para você cuidar, seja bênção na vida uns dos outros, com todo cuidado. Precisa abraçar, não precisa pegar na mão, mas pelo amor de Deus, ajuda as pessoas, se ajuda, é tão bom para você também, sabe por quê? Senão nós vamos ficar enfermos dentro de casa e morrer de outras doenças, depressão, tem tanta doença aí que mata, né? E nós precisamos, então Jesus falou aqui, ele alertou, né? O texto deixa muito claro, né? Que conforme o nosso coração tem acumulado as coisas do mundo, nós somos contaminados e o pecado começa a manifestar cada vez mais com força em nossas vidas. Aí vai uma coisa aqui, outra coisa ali, vai crescendo, né? Então, nós precisamos buscar em Deus. Eu coloquei alguns versículos aqui, mas eu vou ler, você não precisa abrir, tá? Eu vou ler rapidinho. Provérbios 14:30 fala, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Provérbios 15:13 fala assim, a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Pensa um espírito oprimido? Provérbios 12:25 fala, o coração ansioso deprime o homem,
mas uma palavra bondosa o anima. Olha só, irmãos, olha que bênção, né? O nosso coração precisa de paz. Filipenses, essa você pode abrir, tá? Filipenses 4, Filipenses capítulo 4. Eu vou ler aqui o versículo 6 e 7. A minha versão aqui é a NVT, tá, irmãos? Pode estar diferente da sua. Aqui fala assim: não vivam preocupados com a coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que você precisa e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Quantos de nós temos motivo para agradecer a Deus? Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Olha que maravilha, não preocupem com coisa alguma, né? Ele fala, orem a Deus pedindo, Senhor, o que eu preciso, o que você precisa, e agradecendo, né? Para que nós possamos provar da paz de Deus no nosso coração, que vai guardar o nosso coração em Cristo Jesus. João 14, 27 fala assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu deixo a minha paz eu dou a você. Então, nesse mundo não tem nada, esse mundo não tem nada para nos oferecer que traga paz ao nosso coração. Então, irmãos, o problema nesse mundo não é a riqueza, não é seus bens. O problema nesse mundo não é sua família. O problema está no nosso coração. É aquilo que nós temos dado mais valor do que Deus. Tudo aquilo, seja bens, seja família, seja você mesmo, porque tem pessoas que se idolatram, que tomam o lugar de Deus na sua vida, na minha vida. Isso aí é tesouro. Então que o nosso coração seja livre, né? Livre, para que o nosso coração possa provar todos os dias da paz. Sabe o que é paz? Eu estava pensando, Senhor, paz. E aí, o Senhor falando assim no meu coração, paz é você estar com aquela enfermidade e o médico falar, você vai morrer daqui 2 meses. Você sair de lá cantando, oh Jesus, obrigada, porque eu sei que o Senhor pode me curar. Mas se eu morrer também? Você já viu pessoas assim? Não sai chorando, deprimida, sofrendo, aí põe a família toda para sofrer junto, aí vai aquela coisa, aquela tristeza. Não, pessoa que tem paz, confia em Deus. Eu quero contar aqui um breve testemunho, que a hora que eu estava estudando essa palavra que Deus trouxe no meu coração, a respeito do meu casamento, quando eu casei, né? Eu falei, Senhor, é tão bom te servir, Deus foi e me lembrou, falou, filha, você se lembra quando você se casou? Falei, ai Senhor, eu me lembro de tanta coisa quando eu me casei, tão boa. Ele falou assim para mim, não, você lembra do seu investimento que você fez para você se casar? Falei, Senhor, eu lembro. E aí ele começou a ministrar hoje à tarde no meu coração sobre isso, sabe, irmão? Mas eu chorei tanto, eu falei, Senhor, o Senhor é bom demais. Por quê? Porque quando eu e o Everton tomamos a decisão de casar, nós ficamos noivos, era só 2 meses para nós nos casarmos. Só que nós estávamos fazendo a corte e eu falei assim, eu vou juntar um dinheiro para o meu casamento, porque eu queria muito fazer uma decoraçãozinha na igreja com flores naturais. E era muito caro, flores naturais. Mas eu queria casar, né, com flores naturais. Hoje tem os mais caros, mais baratos e tudo, mas antigamente tudo era muito caro. E aí eu falei assim, eu quero, Senhor, e eu vou fazer uma poupança. Vou guardar no banco, porque eu quero ter o prazer de decorar a igreja. Falar, não, eu vou decorar e tudo. E eu trabalhava na igreja, na área do financeiro. Eu era o braço direito do meu pastor, né? E eu ajudava no financeiro ali, eu cuidava do financeiro. E aí eu comecei a fazer a minha poupança e guardar aquele valor no banco, porque eu falei, esse valor é para o meu casamento. Então esse valor vai ser para o meu vestido, para negócio, porque a festa já estava decidido também, eu e o Everton já estava resolvido que os pais iam fazer. Mas a igreja eu queria fazer, eu queria ajudar na minha festa de casamento.
Então, assim, o que eu fiz? Eu comecei a guardar esse dinheiro. Irmãos, acho que faltava um mês para o meu casamento. Eu lá no culto, Deus falou assim no meu coração: minha filha, você sabe o seu investimento lá no banco, sua poupança? Eu falei: sim, Senhor, eu sei. Ele falou: então pega e me dá. Naquela hora, irmão, meu coração, acho que ele rejeitou aquela voz. Eu falei: Senhor, a minha poupança. Deus falou: sua poupança. E eu falei, mas na hora assim, quando Deus fala, é difícil você, né? Eu amo muito o Senhor, irmãos. Olha, vou ser sincero para vocês, eu sou apaixonada por Jesus, porque o que Ele fez na minha vida, eu abro mão de tudo por Ele, sabe? E eu sempre fui, desde a minha conversão, e eu falei: Senhor, tudo bem, eu vou pegar no banco e eu vou entregar para o Senhor. Pronto, eu resolvi naquele momento. Foi um sofrimento tão rápido, mas passou. Fiquei feliz. Olha, Deus está pedindo para mim, eu vou dar. Fui lá, saquei o valor, pus no envelope e entreguei para Deus. Entreguei como oferta. Às vezes a gente fica: mas vai entregar a oferta na igreja, mas vai não sei o quê. Irmão, desapega do seu financeiro. Vamos largar de ser avarento. Deus pediu, entrega. Seja na sua congregação, seja em outra congregação, seja para um pobre, larga a mão. Isso, se Deus te pediu, entrega, porque o que Ele tem para você é algo muito melhor. E aí, irmãos, faltava acho que um mês que eu falei, né? E eu falei assim: pronto, acabou a decoração da igreja. Como que eu falo para o Everton que eu vou fazer? Ou eu vou pedir ajuda para os irmãos? A gente faz um trem simples aqui, pronto, eu caso. Eu estava feliz, eu queria casar, né? Eu falei: não, decoração vai ser a de menos. Aquele sonho eu entreguei para Deus. E aí eu falei: para mim, tanto faz, né? Isso faltando um mês, irmãos, todo mundo vai casar um ano com antecedência, já prepara tudo, né? Já vê negócio, já faz um monte de coisa. E aí o que aconteceu? Eu entreguei e falei: vou falar com as minhas discípulas, a gente mesmo arruma a igreja e dá um jeito. Aí o meu pastor me chamou na sala dele e falou: vem cá um pouquinho, vamos conversar? Eu falei: vamos. E ele era muito, muito jóia, assim, era igual irmão, porque ele era jovem, e ele era igual um irmão para mim. E ele perguntou para mim assim: e aí, como que tá os preparativos? Eu falei: tá bem. Aí ele falou: e você já arrumou? O que você está precisando? Eu falei: pastor, eu vou arrumar, eu estou vendo aí, vou ver com as discípulas, às vezes a gente faz alguma coisa. Ele falou: faz assim, você vai sair, vai olhar, vai numa dessas negócios de decoração, você vai olhar a decoração da igreja, vai ver o valor, você me passa, porque nós vamos fazer essa decoração para você, eu e a minha esposa vamos te dar. Falei: sério, pastor? Ele falou: vai lá e vê quanto que custa. Pode ser que a flor natural, vai lá e vê, nós vamos negociar aqui, conversar, e você vai ter essa decoração. Gente, naquela hora Deus falou para mim: filha, eu cuido de você. Aí ele falou assim: e outra coisa que eu te chamei para falar e não falei, foi o quê? Eu e a minha esposa vamos te dar o vestido de presente também. Pode ir lá escolher seu vestido, eu vou pagar. Fala sério, irmãos. Sabe o que é você ter um tesouro no céu? Sabe o que é você ter um tesouro no céu? Você entregar tudo que você acha que é seu, porque não é seu. Sua casa não é sua, carro não é seu, nada é seu. Ter tesouro no céu é você entregar tudo na mão de Deus. Sabe por quê? Ele multiplica na sua vida com muita alegria, com muita satisfação. Existe pobre feliz e existe rico infeliz. Existe pobre que é curado de um câncer, existe rico, milionário que morre de um câncer. Sabe por quê? O que acaba com a nossa vida é o tesouro que está no nosso coração. Ele pode ser fonte de vida, como diz ali em Provérbios, né? Que o nosso coração, fonte de vida, ele pode ser morte na nossa vida. Então escolha hoje, sabe por quê? Se você entregar o seu tudo para Deus, o seu filho é do Senhor, seus netos é do Senhor, sua mulher é do Senhor, seu marido é do Senhor, seu trabalho é do Senhor. Se você sair de um desse aí, Ele tem algo melhor para você.
mas priorize o tesouro do céu. E como eu disse, uma das coisas que Deus ministrou muito no meu coração hoje à noite, invista em pessoas, invista em amigos, invista. Sabe por quê? Porque você vai ser uma pessoa feliz, rodeada de pessoas que amam você, e que você ama, e que ama a Deus, e que vai te ajudar em todo momento que você precisa. Sabe por quê, irmãos? Na nossa vida, nós sempre precisamos uns dos outros. Pode subir aqui, Cláudio. E nós precisamos investir no nosso coração, sondar o nosso coração. Senhor, sabe, eu tenho 2 meses quase que eu estou sofrendo muito, porque Deus tem ministrado essa palavra no meu coração. E eu tenho buscado em Deus, sabe, Senhor, isso não, Senhor, aquilo não. Sabe, a nossa alegria, ela tem que estar no Senhor. A palavra de Deus fala que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente, irmãos, quantas pessoas que aceitaram Jesus estão presas? Quantas pessoas que aceitaram Jesus estão perdidos? Quantas pessoas que estão morrendo espiritualmente? Mas eu trago uma palavra de ânimo aqui para você nessa noite. Sabe, o ontem não existe, o amanhã não existe, mas o hoje é agora. É no hoje que nós tomamos a nossa decisão de mudar. É o hoje que nós colocamos o nosso coração diante de Deus e abrimos mão daquilo que não é de Deus que está no nosso coração. Sabe por quê? Senão nós vamos viver. O reino de Deus começa aqui. O reino de Deus é paz e alegria, não é verdade que diz a palavra? E o que Jesus fala? O reino de Deus começa aqui através de nós. Você quer ter paz e alegria? Começa a priorizar os tesouros que entram no seu coração. Se eles são eternos, se eles vêm de Deus, porque é isso que vai nos transformar, é isso que vai restaurar a nossa família, é isso que vai fazer a sua esposa feliz, os seus filhos felizes, você vai ser feliz, aonde você está, você vai ser uma pessoa amada, desejada em qualquer lugar por outras pessoas. Vamos orar nesse momento então? Pode cantar. Amém, Jesus. Coração igual ao teu, meu mestre, meu coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Amém, Senhor. Nós clamamos ao Senhor, porque nós sabemos que o Senhor ouve as nossas orações, Senhor. Oh Pai, como nós te amamos, Senhor. Obrigada pela oportunidade que o Senhor nos dá hoje de mudar, de transformar, Senhor. Hoje de renovar a nossa mente, hoje de ser liberta, Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse momento, por essa palavra tão preciosa que o Senhor trouxe no meu coração. Eu te agradeço e oro por cada família que está aqui conectada, aquelas que vão assistir ainda essa palavra. Pai, em nome de Jesus, alcança o coração delas, quebranta, Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor não rejeita um coração quebrantado e contrito na tua presença. Oh meu Deus, obrigada, nos ensina, Senhor, nos ensina a guardar o nosso coração,
Nos ensina, Pai, a ter tesouros eternos no Senhor, a não se apegar com as coisas desse mundo, com os prazeres, com os lazeres, com o bem, Senhor, mas que o nosso apego esteja no Senhor, porque a hora que o Senhor falar para nós, entrega, nós não estamos presos naquilo, Senhor, nós entregamos. Oh Deus, que nós possamos aprender a sermos generosos, Pai, generosos com os outros, na obra do Senhor, com o Senhor, Deus. Oh Pai, como é bom te servir, Senhor, como é bom te servir, Senhor. Porque quando nós entregamos o nosso tudo, porque nós não temos nada, Senhor, mas quando nós entregamos aquilo que o Senhor tem nos confiado aqui, Senhor, oh Pai, o Senhor nos dá em porção dobrada, Senhor, mas principalmente do seu amor e da sua alegria no nosso coração. Eu quero te agradecer, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ensina-me a amar o meu irmão, a orar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos.